tal. Mas assim, Júlia, dando uma pesquisada e tal, tanto do lado das pessoas que apoiam quanto do lado das pessoas que não apoiam, eu vi que ambos os lados, eles fazem menção ou dão a entender algo que existe uma espécie de crença ou uma espécie de espiritualidade, seja ela qual for. Mas calma que eu vou chegar no ponto que você vai me entender. Na parte que o pessoal fala que... Na parte das pessoas que não são favoráveis, elas afirmam o seguinte, que o pessoal que é vegano, vegetariano, esse tipo de coisa, eles acabam por chegar a um ponto de praticamente idolatrar a vida de um animal. Isso daí é o que eles falavam, tá? Eu só tô repassando aqui. Por exemplo, Tudo bem. idolatrar, tipo, ter mais amor a um ser a um animal, né? Tem mais amor a um animal do que um amor a um ser humano, entende? E Uhum. eles usaram esse mesmo argumento junto com aquela questão que eu falei da pauta política e tal, né? Ele fez uma comparação lá com aborto, esse tipo de coisa, mas agora não vem ao caso. E na parte das pessoas que concordavam, que eram adeptas, né? Eu vi alguns vídeos das pessoas que recomendavam esse tipo de prática, de hábito, na verdade. Elas falaram que realmente que depois que elas pararam de ingerir carne, que mudaram o estilo de vida, realmente elas sentiram uma espécie de leveza, uma espécie de melhora, não só na saúde, mas uma espécie de melhora na consciência, esse tipo de coisa, entendeu? O que você acha disso? Tá, em relação à espiritualidade, eu tenho minha pauta pra falar, porque na minha história pessoal, como eu falei, nada disso pode ser generalizado, porque não existe uma classificação dentro disso. É a mesma coisa que querer generalizar pessoas que não são vegetarianas ou veganas. Na minha experiência, isso não aconteceu. Hoje em dia, o que tem pra mim é enxergar os animais como sendo um animal, assim como eu. Então, não é superior nem inferior. Ele como se diz, Igual. merecedor do respeito como animal, como uma vida, porque assim como eu respeito o meu cachorro, eu respeito o meu gato, eu respeito um porco, eu respeito uma vaca, entendeu? E não necessariamente em questão de amor. Eu não preciso amar aquela vaca que está morrendo para saber que ela, o mínimo seria o respeito. Eu não preciso amar sei lá, o vereador da Câmara da minha cidade para saber que ele exige respeito. Entendeu? Não precisa amar a pessoa que estuda comigo na mesma classe que eu para saber que ela exige respeito, porque eu preservo muito isso, respeito mútuo. Então, essa questão de ascensão, ele pode estar relacionado, porque de fato a gente sabe que na Índia, por exemplo, eles têm muito dessa questão do culto ao corpo da vaca, mas na minha experiência pessoal, essa questão de superioridade do animal não aconteceu. Não sei se vocês conhecem a própria Nathalie Neri, que é uma vegana aqui de São Paulo, que produz conteúdo para a internet. Eu gosto bastante dos conteúdos dela, porque são, na maioria, muito didáticos e acessíveis. E o que ela fala é basicamente isso, que ela não virou, ela estuda ciências sociais, se não me engano, que ela não virou vegetariana ou vegana por conta disso, de animais sendo superiores ou até mesmo pelo meio ambiente. Em primeira instância, ela virou porque ela não tinha dinheiro para manter uma refeição com carne. Era uma universitária que morava sozinha em São Paulo, né? Então já tive que cortar a carne. E depois ela percebeu, estudando, que na verdade é a questão do respeito, entendeu? Não é sofrer assistindo um documentário. E eu acredito que essa questão da consciência que você falou pode ter muito a ver com uma frase que eu uma vez escutei. Eu geralmente não reproduzo ela, porque eu ainda não tenho as minhas ideias corretas, ideais sobre ela, mas é uma frase que diz: se você não consegue ver a sua comida sendo produzida, é porque algo tem de errado. E daí pode ter algo a ver com isso. Mas em questão de consciência, o que eu senti foi só na consciência do meio ambiente, de estar poupando custos, e não em relação à espiritualidade em nada.